como a, a linhagem do sangue foi geneticamente manipulada para produzir uma abundância de psicopata servindo a agenda alienígena, ou linhagem de alma, né? Eles escolheram sortear algumas pessoas para trabalhar para eles, mesmo sem as pessoas saber. Mas eu acho que essas pessoas também estão sendo usadas. E para isso, antes de se tornar psicopata, eles mudam essas pessoas, entende? Eles transformam essas pessoas, como eu falei em outros vídeos, eles dão traumas. Trauma é uma ferramenta para criar ou transformar as pessoas em sociopatas ou psicopatas, entende? São através de traumas que essas pessoas passam por isso. Muitas das vezes, nem todos. Se uma pessoa não teve uma infância ou mesmo uma juventude ou um trauma muito grande em sua vida adulta, se elas não teve nenhuma razão para ser o que são, então essas pessoas já nasceram com uma linhagem ou elas, antes de eu falar isso, ou elas têm um chip de atachamento no cérebro que foram dadas por essas entidades invisíveis, ou eles estão sendo influenciados por eles, como eu falei, são atachamentos de espíritos, o que é que seja, ou eles já têm o bloodline ou a linhagem deles, entende? Eles são a parte deles em corpos humanos. Então, sociopata ou psicopata são indivíduos que não têm empatia, se envolvem em comportamentos predatórios, sem remorsos ou culpa, geralmente porque eles não têm emoções. Emoções são seres ou entidades frias que são como cyborg, e eles realmente são cyborg, porque muitas vezes são os entrantes ou walk-ins que entram na mente dessas pessoas. Então eles cometem crime como se fosse uma coisa assim muito banal, uma coisa corriqueira, que não tivesse nenhuma importância alguma para a sociedade e para com eles, entende? Então, na maioria do caso, a gente tem que entender de onde essas pessoas vieram, quem são elas, por que se tornaram assim, e ver todo o histórico dela para entender onde elas chegaram, onde estão. Isso é antes de julgar as pessoas, né? E nem todas as pessoas que são psicopatas também vão cometer crimes hediondos. Na maioria das vezes, quem comete crimes não são nem aqueles que mostram serem psicopatas, mas aqueles que parecem bonzinhos, sabe? Aqueles que nunca parecem que são tão sociáveis, que riem em uma balada, que são sempre sendo o joca, o palhaço da festa, entende? Então não tem nada a ver uma coisa com outra. Sociopatas não precisam ser frios ou quietos ou solitários. Em geral, essa falta de consciência pode derivar de uma falta condicionada de identificação emocional com a vítima. Claro, se eles já estão com attachamento, como é que eles vão ter identificação? Um amor narcísico de si que anula qualquer preocupação com os outros. Isso é egoísmo, ou incapacidade mecânica de sentir qualquer emoção que não seja química ou hormonal na origem. Isso são sentimentos reptilianos.
Saurianos e Greys. Existem diferentes categorias de psicopatas dependendo da causa subjacente para sua condição e como eles se misturam na sociedade. Psicopatas criminosos e bem-sucedidos. Isso aí que eu estou falando, os que mantêm assim, aquela postura de pessoas importantes, sempre alegres, sabe, rindo. Psicopatas criminosos são aqueles que são grosseiros o suficiente em suas manipulações para serem identificados e aprendidos como instituições legais e médicas. Isso aí vem de um lar disfuncional, uma vida sofrida. Eu não vou julgá-los, realmente eu não vou julgá-los, não sou ninguém para julgar esse tipo de pessoa. Eu tenho pena mesmo. Não pode dizer que eu sou da direita, da esquerda, não estou nem aí. Mas eu tenho pena, porque eu sinto o que eles devem ter sofrido, onde que o calo dói nos pés das pessoas, né? É fácil julgar, difícil é você se colocar nos pés deles, num sapato apertado da vida deles. Isso aí são pessoas que tiveram uma vida muito sofrida, eu diria, mas eu estou falando aqueles que não têm causas, motivos para serem que são. Eles são conhecidos como serial killers, conartistas, né? Aqueles charlatões, ladrões, mafiosos, tiranos, loucos, trupadores e delinquentes. Esses compreendem uma pequena porcentagem, uma pequena porcentagem de psicopata e apenas cerca de 1% da população, viu? Porque esses aqui tiveram trauma, já foram as entidades que colocaram aqueles traumas, cronogramas para eles passar por tudo isso e ser o que são. Os demais são psicopatas bem-sucedidos, esses são os piores, que evitam a detenção de adequar-se perfeitamente aos ideais sociais sem comprometer sua natureza manipuladora. Como um caso de um cara aí nos Estados Unidos, um pai de família, nossa, levava a família para os piqueniques, era um bom pai, um bom marido. Aí quando uma vez a polícia veio na porta dizendo que o cara é um serial killer, havia matado bastante pessoas, inclusive idosas. E ele era aquele tipo de serial killer que matava e colocava scotch tape, vendava o rosto, os olhos e as mãos das pessoas antes de torturá-las e matá-las. Esses aí que são os piores, eu vou dizer. Esses são os piores, não esses pobres coitados que tiveram uma vida sofrida na favela, nas valas, nas ruas. Eu não vou julgá-los, eu tenho pena. E essas pessoas são mais propensas a pegar um atachamento na rua e ficarem sendo o que eles são. Eles são os Zé Povinho. Eu estou falando dessas pessoas que dizem ser pessoas moral, pessoas da sociedade, pessoas de família. Que na verdade nada mais são que monstros. Monstros em pele de cordeiros. Eles são hábeis em fingir emoções e passar por pessoas charmosas, viu? Atenciosas, sociáveis, né? Ajudantes, sempre querendo ajudar o próximo. Alguns usam sua conformidade para parecerem comuns. Outros são mais ambiciosos e se tornam símbolos de sucesso ao usar seu charme e intelecto para subir rapidamente a escada corporativa. Política, acadêmica, religiosa, militar ou social. São aqueles, né, os bons professores, bom militar, policial, políticos, advogados, médicos, pais de família, que tem um segredo, tem bastante que você abre os closet deles, os armários, bastante esqueletos saem de fora, caem, entendeu? Entre 20% e 50% da população está incluída nessa categoria. Veja, são mais. Os Zé Povinho são apenas 1%. Os coitados do Zé Povinho levam todas as bagagens nas costas, coitadinhos. Esses aqui, que não tem a razão de ser, só porque estão com atachamentos, são pessoas ambiciosas que sem querer atraem coisas ruins para eles.
ou eles já são saurianos por linhagem de família. Entre 20% e 50% da população estão incluídos nessa categoria. E são demais, porque eles sabem como cobrir seus rastros. Eles sabem muito bem, entende? Eles são uma coisa na tua frente e outra por trás. Em geral, os psicopatas criminosos consistentemente violam as leis e as normas sociais, enquanto os psicopatas bem-sucedidos fazem uso deles. O estabelecimento médico ortodoxo atualmente reconhece apenas a primeira categoria sob o termo transtorno da personalidade antissocial, o TPAS. Não existe um termo diagnóstico que categorize psicopatas bem-sucedidos que continuem não identificados clinicamente. Isso não é surpresa, considerando que uma parcela significativa do estabelecimento médico consiste nesses indivíduos. Quando a grande média e a literatura médica usam o termo psicopata ou sociopata, entre aspas, estão se referindo a pequena minoria de psicopatas criminosos. É isso que eu fico fula de ódio, que só sabe marcar os coitados dos pobres povinho. Nesse artigo, o termo abrange várias subcategorias e se aplica a todos os indivíduos que não têm empatia, sejam eles criminosos ou não. Modelo expandido de comportamento humano. Para entender a psicopatia, é preciso primeiro entender o comportamento humano. O enigma do comportamento humano é comumente reduzido a uma questão de natureza versus criação genética versus ambiente. Isso que eu estou querendo explicar no começo. Ou seja, os ambientes, não apenas ambiente, o cronograma, o programa que foram implantados nele para passar, ou seja, o seu destino. Como foi sua infância, como foi sua família, como foi seu começo de transformação entre sua infância, juventude e seu mundo, sua vida adulta. Quais obstáculos que eles passaram? Talvez eles tiveram muita perda, muitas pessoas os odiavam, eles perderam pessoas entes queridas, eles perderam até sua casa, eles perderam uma pessoa que eles gostavam, qualquer coisa, sempre tiveram azar na vida e por isso eles se tornaram o que são. Muitas vezes eles vão para o mundo das drogas por causa de vários fatores. Um deles são as entidades, atachamento de entidades, ou eles são parte dessas entidades que se reencarnaram em corpo humano. Típico do determinismo materialista, esse modelo é perigosamente simplista porque se concentra apenas na base física e causal do comportamento humano, deixando de fora os fatores metafísicos que são igualmente importantes. Um modelo expandido para o comportamento humano incluiria os seguintes fatores: ambiente, influências físicas, condicionamento social, programação mental e educação. Genética, viés instintivo, limitações físicas e composição neuroquímica. Influências físicas, condicionamento social, programação mental, educacional e também o cronograma de destino imbecil. Genética, viés instintivo, limitações físicas, composição neuroquímica, bullshit. Também a genética também vem dos família de alma, Moroni. Alma, natureza, composição metafísica baseada no nível da evolução metafísica, adquirida e moldada pelas experiências de encarnações interiores. Bullshit. Isso também tem algo muito a ver com as entidades ou os ancestrais que ele faz parte. Destino, experiências predestinadas e sincronisticamente organizadas que melhoram a natureza da alma e, assim, muda o comportamento. Também a modificação involuntária do comportamento de alguém para acomodar o destino do outro. Livre-arbítrio. Ação pessoal retirada de escolha totalmente não determinista.
influências não físicas, inspiração divina, persuasão telepática, formas de pensamento etéricos e várias tecnologias hiperdimensionais. Psicopatas, almas psicopatas sem nomes. O termo alma pode ser definido como uma unidade de consciência não física, cuja individualidade central sobrevive à morte e ao renascimento. Isso é um corpo maldeca. Por essa definição, algumas pessoas têm almas individualizada, outras não. Este último encarna com a energia da alma definida, mas nada suficientemente individualizada para evitar a dissolução após a morte. A consciência individualizada dos seres humanos com alma lhes dá a capacidade de escolher o que fazer com as condições genéticas, ambientais e kármicas que adquirem ao encarnar. Os seres que não têm alianças não têm essa escolha e são inteiramente produto de seu ambiente genética. Psicopatas existem dentro de ambas as categorias. Psicopatas com alma são ou programadas ambientalmente para agir com sua própria consciência, ou então fizeram escolha consistente de se comportar de uma maneira narcisista e predatória. Aqueles que são programadas têm chance de recuperação, enquanto a tentativa de mudar aqueles que escolhem a psicopatia apenas reforça seu comportamento. Psicopatas com alma sentem amor e ódio, mas apenas amor por si mesmo e ódio pelos outros. E talvez eles tenham uma razão para isto. Eles têm razão. Então, quem são essas pessoas para julgar essas pessoas que sentem assim? Que sentem esse sentimento, se foram tão rejeitadas por todos na vida. Tem pessoas que são rejeitadas. Então, quero o quê? Que eles sejam santos? Essas pessoas que julgam assim são até as piores. Essa condição é bem ilustrada por certos nazistas ou zionistas que amam sua própria raça, mas não sentem culpa por assassinar de outra. Psicopata agora não mistura zionistas e nazista com outras pessoas, pelo amor de justiça e pelo amor de inteligência. Psicopatas com alma também têm empatia e consciência, mas estes são pervertidos e reservados para casos especiais. Por exemplo, alguns mafiosos parecem agir de acordo com um forte código moral e assim parecem como heróis retos aqueles que protegem, mas são, no entanto, psicopatas criminosos. Exemplo? Os maiores tiranos da história eram psicopatas com alma que perseguiam apaixonadamente seus objetivos distorcidos. São os attachamentos. Uma vez que o amor, a empatia e o livre-arbítrio são qualidades associadas a ter uma alma, os humanos não denominados são, por definição, psicopatas. Isso não significa que todos agem de maneira obviamente predatória, apenas que a gravidade de seu comportamento manipulador depende principalmente de fatores ambientais e genéticos que variam muito de pessoa para pessoa. Então não julgue, até você percorrer o caminho daquela pessoa que você chama de psicopata narcisista, ok? Há casos que justificam, né? Tem meios que justificam o fim e tem meios que não justificam o fim. E há causas que nada justifica ser o que é. Aqueles que enfrentam adversidades durante a infância muitas vezes amadurecem em psicopatas criminosos, enquanto aqueles que têm educação mais segura são menos desajustados e se tornam psicopatas de sucesso. Essa é a verdade. Nenhuma quantidade de educação, medicação ou programação pode instilar genuína empatia e amor dentro deles, pois carecem da natureza da alma necessária para exalar essas qualidades. Então, culpe seus
seus mestres aí que passaram isso para eles, que deram tudo isso para eles. Culpem eles. Tanto os psicopatas com alma como os não nomeados demonstram de respeito pelo sofrimento dos outros. Enquanto o psicopata com alma se ama além de todos os outros e, portanto, sente-se justificado em explorá-lo, o psicopata não controlado explora livremente os outros porque ele não tem a capacidade de amar ou simpatizar com qualquer coisa. As características genéticas determinam os vieses, limitações e capacidade física de um indivíduo. Uma pessoa sem nome ficará à mercê dessas características, enquanto uma pessoa com alma pode escolher como utilizá-las. As almas muitas vezes selecionam os corpos que encarnam, buscando aqueles que fornecem a caixa de ferramentas ideal para suas necessidades metafísicas e melhor servem a sua agenda de aprendizado ou missão. Assim, a genética e a natureza da alma tendem a corresponder. Uma pessoa que não seja autônoma e com um conjunto de ferramentas afiadas pode, de acordo com a programação ambiental, usar suas habilidades intelectuais para enganar e manipular com perfeição. Por exemplo, o CEO ou aquele diretor, de uma companhia, de uma grande conglomerada, que manipulou seu caminho até a hierarquia corporativa, pode ser simplesmente um psicopata sem nome que usou seus dons genéticos para corporificar a norma social do sucesso material. As falhas genéticas também podem resultar em anormalidades cerebrais que impedem a expressão equilibrada da emoção, uma condição comum em psicopatas criminosos. E por isso, imbecis que os da esquerda, como vocês chamam, quando eles tentaram entender essas pessoas, eles não estavam tentando conceptualizar com eles, nem mesmo perpetuar o crime, mas eles estão querendo expressar esses motivos, esses underlines motivos por trás da psicopatia. Fatores químicos e eletromagnéticos podem exacerbar essas tendências. O significado metafísico das linhagens. Porque a natureza da alma e a genética estão acopladas, né? Porque a gente traz conosco todos os acoplamentos de nossos ancestrais, de nossas linhagens, digamos astrais até. O significado metafísico das linhagens se torna claro. Linhagens são caracterizadas por concentrações de características genéticas específicas transmitidas através de gerações. Correspondentemente, os membros com a alma dessa linhagem compartilham características metafísicas comuns, sugerindo que as linhas de sangue fornecem o veículo físico para a implementação de metas metafísicas que exigem que várias gerações realizem. E também existem as metafísicas, que são linhagens astrais e não bem humanas. Assim, existe uma variedade de linhagens, cada uma com predisposições metafísicas únicas. Enquanto alguns são da natureza altruísta e nobre, outras existem para se envolver em eletismo parasitário e são geneticamente tendiosos para uma psicopatia bem-sucedida. Nesses casos, membros são nomeados teriam uma alta probabilidade de serem ativamente psicopatas. Entre seus membros com alma, os mais encarnados para continuar ultimamente suas agendas malevolentes, enquanto alguns se desviam e usam suas habilidades adquiridas para melhorar-se. Ao rastrear genealogicamente as linhagens
e correlacioná-las com dados históricos. Pode-se determinar o destino fundamental de seus descendentes, isso é verdade. Por exemplo, mas quando a gente quebra o contrato, isso não vai acontecer. Nem com os descendentes, com os futuros, as novas gerações. Por exemplo, é bem sabido que os candidatos presidenciais dos Estados Unidos com a maior forte linhagem real são eleitos. Difusão de linhagens psicopáticas. Devido ao cruzamento, muitas linhagens transcendem os limites raciais e não estão geograficamente isoladas. Uma exceção seria a linhagem real, onde medidas ativas são tomadas para manter a linhagem pura geograficamente concentrada. No entanto, o ponto importante é que ramos de linhagem direcionados para a psicopatia inevitavelmente se difundem para a população em geral e existem em todas as raças. Isso implica várias coisas. A família real já foram sequestradas, senhora. Aqueles ali nem mais humanos são. Primeiro, mostra que não apenas o preconceito racista é moralmente repugnante, mas também é logicamente falho, porque seu critério obtuso condena falsamente os inocentes entre a raça odiada e desculpa as linhagens virulentas dentro da raça favorita. Isso é verdade. Por exemplo, os nazistas condenam todo o povo judeu com os psicopatas subhumanos, quando apenas algumas linhagens não semitas se faziam passar. Por exemplo, os nazistas condenam todo o povo judeu como psicopatas subhumanos, quando apenas algumas linhagens eles tinham que usar os semitas, mas não usam os negros também, que são odiados por sua raça, né? Como você é convincente e convencional, conveniente. Como, por exemplo, às vezes condena todo o povo judeu como psicopata subhumano, quando apenas algumas linhagens não semitas se faziam passar. Enquanto os judeus justificavam essa afirmação, havia concentrações iguais de linhagens psicopáticas dentro da própria raça caucasiana. Cáucaso aqui, idiota. São do Cáucaso, lá entre a Ásia, a Índia e a Rússia. Não tem nada a ver com anglo-saxões e germânicas e outras raças, obviamente ignoradas pelos nazistas devido ao cego favoritismo de sua ideologia. Hitler odiou esses povos porque o pai dele o castigava muito. E o padrasto dele, o padrasto era judeu. Ok? E os judeus naquela época queriam tomar toda a Europa toda, o Ocidente todo. E dizem que aquilo tudo foi um setup. Eles estavam de acordo com os nazistas para poder formar uma nova Jerusalém em Palestina. Isso tudo foi foi tudo já programado. Esse idiota aqui falando da bicho, culpando só os germânicos que estavam de acordo com esses judeus também. Em segundo lugar, a menos que uma linhagem seja geograficamente isolada ou fisiologicamente única, é impossível identificar psicopata apenas com essas características. O propósito da identificação não é persegui-los, mas identificar tal comportamento quando ocorre e entender por que isso acontece. O que aconteceu e não foi nem tanto os judeus que morreram, idiota. Foram os camponeses do leste europeu, foram os egípcios, foram os imigrantes, foram os russos, foram os prisioneiros de guerra ingleses, seu mentiroso. O sucesso dos psicopatas depende muito dos outros. Desculpa, deve também ser um psicopata.
O sucesso dos psicopatas depende muito dos outros, culpando suas ações com racionalizações baseadas em falsas suposições. Como tu também, fazendo suposições aqui do holocausto mentiroso. Por exemplo, uma psicopata não consternado pode abusar da sua esposa e depois que ela o deixar, ele pode prometer mudanças e usar palavras doces para parecer arrependido. A falsa suposição é que essa pessoa é capaz e está disposta a mudar para melhor. Na verdade, ele é incapaz de sentir empatia ou remorso e finge essas qualidades para perpetuar suas manipulações. Então, nesse caso, a mulher que é safada e não o macho. Ela é safada e burra. Então não o culpo também, porque se fosse comigo eu saía. Se ele viesse atrás, ele seria morto. Compreender a base física e metafísica do comportamento humano permite evitar fazer tais falsas suposições e ver através das falsas aparências que de outra forma pareceriam genuínas. Psicopatia e sistemas de controle negativo. Os psicopatas que são mais inteligentes e poderosos tendem a usar os menos inteligentes para fazer seus pedidos. Isso forma uma teia de controle, uma hierarquia negativa de manipulação que vai das cabalas globalistas. E que é cabala, seu merda? Se não vem de judeu, seu idiota hebraico, semita, seu idiota. Veja como essa pessoa é psicopata. Ele fala que é a favor dos judeus e ele mesmo fala da cabala. E não vem dizer, como todos eles falam, não, aqueles não são judeus verdadeiros, não. Os judeus eram mais assim, escuros. Chama assim, cara de árabe. Mas tá aí, rapaz. Esses velhos sarará aí da pele laranja, os da pele assim um pouco morenos, são todos descendentes de hebraicos, seus idiotas. Os avós deles, tataravós, são todos hebraicos. Ok? De elite até o delinquente da vizinhança, o conjuguei psicopata. Isso não é sugerir que a elite global esteja comandando diretamente os psicopatas locais, mas sim que existe um elemento oculto que unifica essa hierarquia. E são os governos ocultos, seu idiota. Eles não são nem humanos, bodo, moroni. Esse elemento oculto origina-se além de nosso reino e consiste em psicopatas não humanos. Agora está falando o que eu falei agora. Isso está certo. Esse elemento oculto origina-se além de nosso reino e consiste em psicopatas não humanos avançados de natureza alienígena ou demoníaca que usam tecnologia. Isso é verdade. Hiperdimensional, influência telepática para dirigir todos os psicopatas menores que trabalham para eles, que os representam, e os judeus estão neles, mas facilmente não designados, que não têm livre-arbítrio e são livremente controlados. Esse sistema de controle hiperdimensional pode ser apropriadamente chamado de matriz. E a matriz pertence aos demônios. Não sabia? Agora saibam. Essas matrizes, quer dizer, não pertencem a eles por origem ou natureza, mas ficou sendo, eles colonizaram e roubaram, sequestraram a matriz, quer dizer, o multiverso. Esse universo, principalmente esse quadrante aqui, e os psicopatas menores podem ser chamados de agentes matriciais, né? Matriciais, devido à semelhança em suas funções e os temas descritos no filme. A empatia é antiérica ao controle, e é por isso que os sistemas de controle exigem psicopatia como modo padrão de função. A sociedade é melhor manipulada por meio de uma distribuição abundante de psicopatas entre os níveis inferior e superior da sociedade. É como uma pirâmide, como eu falei, hierarquia acima e abaixo.
Então os governos estão trabalhando para a elite que trabalha para os demônios saurianos que não vemos, ok? Abaixo delas estão os governos e aí vem aqueles que trabalham para governos, os servil servantes, tudo isto, ok? Então é assim a hierarquia. A sociedade é melhor manipulada por meio de uma distribuição abundante de psicopatas entre os níveis inferior e superior da sociedade. Abaixo estão seus mapetes, seus mapetes, suas marionetes. Para esse fim, certas linhagens sanguíneas foram criadas ou ajustadas por forças alienígenas negativas para auxiliar a encarnação de indivíduos com alma maligna. Portanto, pode-se dizer que alguns casos de psicopatia têm origens alienígenas. Isso que eu queria dizer. São atachamentos, são chips na cabeça. Aqueles que não são geneticamente tendiosos em relação ao comportamento psicopático são, no entanto, facilmente programados para apoiar ou idolatrar tal comportamento, especialmente se lhes falta o livre-arbítrio e o discernimento associados a ter uma alma bem desenvolvida. Então, para resumir, existem os pequenos e os grandes ladrões, ou os pequenos e os grandes psicopatas. Os pequenos são os povinhos, esse aí que eles chamam de bandidos da baixa caste, de classe baixa, ok? E tem os mais elevados de altas classes. Esses aí são os mais perigosos de todos. Não receie o Zé Povinho. Zé Povinho são os demônios que são de caste bem baixa. Os Zé Povão lá de cima, na hierarquia, esses aí são os mais perigosos. A condição humana. O problema de psicopatia repousa sobre o fato de que apenas a minoria de psicopatas com alma que foram programadas contra sua consciência é capaz de mudar para melhor. Eles podem mudar sim, se eles tiverem uma mudança de paradigma, eles cortar, quebrar relações com a hierarquia do mal, as forças das trevas, e cortar laços embriônicos e linhagem de alma, e eles querer desertar a família de almas deles e ir para a luz, que é a informação. Eles podem sim fazer isso. Tem muitas forças que eram do mal, que passaram a ser para a força do bem, e muitas forças do bem que foram para a força do mal. Então tudo isso é tudo relativo e muito insídios, entende? Porque é tudo multidimensional. As outras duas categorias psicopatas não nomeadas e aquelas que escolhem o caminho da predação são na maioria difundidas entre a população e além da reabilitação. Sua emulação de ideias sociais e falta de culpa permite que eles se elevem na sociedade e explorem as massas em geral. Uma coisa que eu entendo sobre esses seres é quando eu entro num psyche deles, na mente deles, eu posso sentir e ver a causa a qual eles não têm simpatia ou emoções. É porque, primeiro, eles não vê esse corpo como algo assim tão importante. Essa é uma das principais causas a qual eles não têm respeito para o sofrimento alheio, simplesmente porque eles não têm respeito por este corpo e eles detestam os corpos humanos, ok? Então, por essas razões a quais eles não têm respeito ou emoções,
A idolatria de qualidade psicopática de nossa cultura, como egocentrismo, ambição implacável e superficialidade. E também porque eles veem que as pessoas são todas superficiais, materialistas, aí eles realmente eles atacam, fornece águas quentes para esses tubarões. Mas também você também tem que se cuidar, você como uma parte da massa, você tem que se cuidar também, para não atrair eles, porque eles não têm respeito por o corpo humano, eles não têm emoções, e eles não veem esse corpo importante. Por isso que eles fazem o que fazem, ok? Assim, a falta de conhecimento entre as pessoas sobre a prevalência, sutileza e astúcia dos psicopatas apenas perpetua seu comportamento. Por causa da ignorância de fatores metafísicos e comumente assumido que todos os psicopatas são tratados. Não são. Alguns são uma viagem sem vinda. Na verdade, os psicopatas com alma que escolhem seu caminho, os psicopatas não motivados estão além da esperança. Qualquer energia investida para mudá-los será desperdiçada. É melhor deixar, é melhor ignorá-los e não ter medo dele. Número 1, não tenha medo, porque eles se alimentam através do seu medo. Então se quer ter vitória sobre ele, seja outro psicopata. É assim que eu vivo a vida. O pior servirá para reforçar seu comportamento predatório. Em resumo, eles abusam do seu respeito, exploram sua empatia, se alimentam da energia que você coloca neles. Então, eles são melhor evitados. Por isso, deixe-nos em paz. Não ligue muito para esse tipo de pessoas ou entidades. Porque, na verdade, como eu falei, eles não levam muito tudo isso a sério. E para eles o corpo humano e essa matriz não interessa.